Alguma vez passou pela sua cabeça por que um país pode ter uma constituição linda, super democrática no papel, mas na vida real as coisas não são bem assim? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Vamos montar aqui um kit de ferramentas para entender como o poder político funciona de verdade, separando o que a lei diz da realidade nua e crua. Olha só, o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada. Primeiro, a gente vai quebrar uma ideia muito comum sobre política. Depois, vamos viajar por todo o espectro dos regimes, desde o que chega mais perto do ideal democrático até o mais opressor de todos. E para fechar, vamos deixar no ar uma reflexão que é, na verdade, essencial. Ok, para começar, a gente precisa afirmar uma ideia fundamental. É algo que todo mundo que estuda direito ou ciência política aprende logo de cara. Existe uma diferença gigantesca e muitas vezes bem dramática entre o que a lei diz e o que de fato acontece. Sabe aquele ditado antigo, o papel aceita tudo? Então, ele é a chave da nossa análise. Pensa na constituição de um país como se fosse a planta de uma casa. Ela desenha um ideal, né? Um espaço perfeito, com todos os direitos e liberdades. Só que a planta não é a casa. A gente precisa ver como essa estrutura foi construída no mundo real. E é aqui que a gente precisa fazer uma distinção técnica que é crucial. O sistema político é a teoria, é a planta da casa no papel. Já o regime político é a prática, é a casa como ela realmente é, com suas qualidades, claro, mas também com suas rachaduras, suas goteiras, e é nessa realidade, no regime político, que a gente vai focar. Beleza. Então, se a tal da democracia perfeita é só um ideal, como é que a gente mede o quão democrático um país é de verdade? Para fazer isso, vamos olhar para o lado mais idealista do nosso espectro e conhecer um conceito que é incrivelmente útil. O cientista político Robert Dahl sacou um problema. Chamar um país de democracia dava a entender uma perfeição que simplesmente não existe na prática. Então ele propôs um outro termo, poliarquia. Essa palavra serve para descrever as democracias do mundo real, aquelas que, mesmo com seus defeitos, chegam mais perto do ideal. E o mais importante, ele nos deu critérios bem claros para a gente saber o que procurar. E a genialidade do conceito do Dahl está na simplicidade. Ele diz que uma poliarquia se sustenta em duas dimensões, dois pilares essenciais. O primeiro é a contestação. A oposição tem uma chance real de competir e, quem sabe, até de vencer? O segundo é a inclusividade. A maior parte da população pode participar desse jogo, principalmente votando? Sem esses dois pilares firmes, a estrutura democrática fica, no mínimo, bamba. Certo. Então, de um lado a gente tem a poliarquia e do outro, a ditadura escancarada. Só que a grande verdade é que muitos países hoje vivem numa imensa zona cinzenta, bem no meio do caminho. E é aqui que a análise fica mais complicada e, sinceramente, muito mais interessante. Hoje em dia, ter eleições já não é mais um selo de democracia. Muitos regimes aprenderam a usar o processo eleitoral não como um jeito justo de disputar o poder, mas como uma ferramenta para parecer legítimo, sabe? Uma fachada para esconder uma realidade onde a competição é tudo menos livre. Para dar um nome a essa zona cinzenta, dois estudiosos, Steven Levitsky e Lucan Way, criaram o termo autoritarismo competitivo. Ele descreve perfeitamente esses regimes. Eles mantêm a aparência da democracia, com eleições e tudo, mas na prática o jogo é totalmente desigual. É um jogo de cartas marcadas. E olha, não pense que isso é só uma teoria de livro não. Como essa lista de 2019 mostra, o autoritarismo competitivo é um fenômeno global. Ele está presente em países de todos os continentes. É, sem dúvida, uma das características mais marcantes da política do século XXI. A estratégia desses regimes é sutil. Eles raramente cancelam uma eleição ou fecham um congresso. A jogada é outra. Eles usam o poder do Estado para inclinar o campo de jogo a seu favor. Controlam a mídia, usam o sistema de justiça para perseguir opositores e, no fim das contas, garantem que no dia da eleição, a disputa seja tudo menos justa. Agora, vamos viajar para o extremo mais sombrio do nosso espectro. É aqui que a gente encontra dois termos que muita gente usa como sinônimos, mas que, na verdade, descrevem realidades profundamente diferentes: autoritarismo e totalitarismo. A grande sacada para diferenciar os dois está no objetivo final do controle. Pensa assim, o autoritarismo quer controlar o que as pessoas fazem na política. Ele quer que as pessoas fiquem quietas, obedientes. Já o totalitarismo é muito mais ambicioso. Ele quer controlar o que as pessoas pensam. Quando a gente olha os detalhes, a diferença fica gritante.
Repara só na participação popular. Enquanto o autoritarismo geralmente quer que o povo fique em casa, longe da política, o totalitarismo exige o contrário. Ele força todo mundo a se mobilizar o tempo todo em torno de uma ideologia oficial. Uma ideologia que invade cada canto da vida, do trabalho até a família. O controle é total, absoluto. Bom, depois de percorrer todo esse caminho, desde a democracia real da poliarquia até o controle absoluto do totalitarismo, a gente chega na nossa reflexão final que amarra todos esses pontos. Entender esses conceitos, portanto, não é só um exercício acadêmico para passar na prova. É ter as ferramentas para diagnosticar a saúde de um regime, para perceber quando um país está se movendo perigosamente para longe da poliárquia e escorregando para aquela zona cinzenta. E isso nos leva à nossa provocação final. Se os países podem andar para frente e para trás nesse espectro, isso desafia aquela ideia de que a democracia, uma vez conquistada, é um destino final. A verdadeira questão, então, é: será que a democracia é um estado fixo, um lugar aonde se chega e pronto? Ou será que ela é um processo contínuo de vigilância e de luta?